Café com Leite, com músicas de qualidade, com boas histórias, com informações relevantes, com pessoas que fazem acontecer, com o melhor de Nova Petrópolis e região. Segunda-feira, uma nova semana começando. Seja bem-vindo você que está no nosso vídeo. Olha, o ambiente está diferente. O nosso café com leite tem água, mas teve café com leite também. A gente teve um baita coquetel servido aqui no evento Legado Coop 2025. E eu estive conferindo na quinta e sexta-feira da semana passada as palestras, a programação desse evento realizado de forma inédita em Nova Petrópolis, Legado Coop 2025, debatendo cooperativismo, gestão e inovação aqui na localidade berço do cooperativismo de crédito Linha Imperial. E olha, um pouquinho da imagem, quem está acompanhando em nova.tv.br, quem está acompanhando também pelas redes sociais, consegue perceber a transformação que tivemos nessa sociedade. Uma sociedade daquelas tradicionais aqui da nossa região, composta por voluntários, por pessoas que dedicam o seu tempo, que na verdade o que a gente tem de melhor é o tempo, né? Dedicam para fazer com que a coletividade seja representada e esteja cada vez melhor as nossas comunidades, tanto no quesito econômico, mas sobretudo social. E essa sociedade, Concórdia, serviu justamente para debater assuntos os mais diversos nesses 2 dias de grandes representantes do cooperativismo, da inovação, da gestão, da cultura organizacional das comunidades nesse evento chamado Legado Coop 2025. Então, com a parceria da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, também com a gente Super Logradouro, está aberto até 8 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Cooperativa Piá, orgulho de sua origem, e ainda também com a gente Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos, e Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. A gente abre então o nosso Café com Leite, que abre uma sequência de entrevistas nesta semana, e a primeira entrevista que eu trago, ela tem um peso bastante significativo. Eu sei que ele não vai permitir que eu chame ele de senhor, porque eu já chamei antes, então eu vou chamar de você mesmo, que já coloquei na câmera aqui, que é a pessoa que representa aí uma das grandes entidades voltadas ao cooperativismo, que é a CI Américas, né? Aliança Cooperativas da América, o José, a quem a gente cumprimenta agora e já agradece por oportunizar essa entrevista, esse bate-papo. José, seja bem-vindo ao nosso Café com Leite. José Alves Neto, como que é estar nesse evento Legado Coop? O senhor que é um dos 4 vice-presidentes, gostaria que falasse também da ACI Mundial, né? Aliança das Cooperativas Internacional, e também presidente aqui para a América. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, sócio, e falar de cooperativismo. O cooperativismo, para mim, é mais do que o local onde eu trabalho, é uma forma de vida. E fui resgatado por ele já com uns 35 anos de idade, e depois fui picado pelo bichinho do cooperativismo, e eu posso dizer que é aí que eu me senti uma pessoa útil para a sociedade. É onde eu me encontrei, é onde eu me realizo e acordo todos os dias querendo continuar fazendo o que eu faço hoje. É um prazer estar aqui, então, falando de cooperativismo, falando de legado num lugar tão importante para o cooperativismo brasileiro como é Nova Petrópolis, né? E onde tenho muitos amigos. Tiago, Heloísa, são amigos de todas as horas, nos encontramos em eventos da ACI América, nos encontramos na OCB, em tantos lugares que o cooperativismo nos propicia essas oportunidades tão lindas. E aqui mais uma grande oportunidade, olha a quantidade de pessoas, de lideranças, e de pessoas também da gênese da comunidade. Eu estava aqui com Jaime Rueze, sentado bem discreto aqui. Ele integra também o movimento cooperativista, mas também coordena aqui uma equipe de atletismo que corre na rua Nova Runners, e também, olha, centenas de crianças que praticam vôlei, que tem o cooperativismo, que tem as cooperativas incentivando uma atividade que é
física, mas também constrói cidadãos. Que maravilha a gente encontrar tantos díspares num evento único. O cooperativismo é agregador por si só. E ao longo do tempo, disso que a gente vai falar, né, estamos falando de legado, e ao longo do tempo, a população brasileira, a população mundial, de uma certa forma, tem reconhecido no cooperativismo uma ferramenta de transformação social, de justiça social. Isso facilita tudo, abre as portas e as pessoas se sentem acolhidas e recebem as respostas que esperam. Isso motiva que fiquem e que participem. É sinal da qualidade das pessoas que estão integradas ao cooperativismo e do trabalho que elas realizam. O cooperativismo, que é na concepção nossa, agora atual, né, nós consideramos o cooperativismo o nascimento, o berço em Rochdale, em 1844. Está certo que o ser humano é um ser cooperativo por natureza. Quando a gente fala em pré-história, por exemplo, os seres humanos viviam em grupo, porque é assim que eles se protegiam, assim que eles caçavam, se alimentavam. Então, está no nosso DNA ser cooperativo. Mas o cooperativismo, da forma que a gente conhece, a gente entende depois de 1844 em Manchester. E a ACE, como você falou antes, a ACE é um organismo de representação do cooperativismo mundial. E ela foi criada logo após a criação do cooperativismo em Manchester, mas ela foi reconhecida pela ONU como uma entidade representativa do cooperativismo depois de 1946, uma das instituições não governamentais mais antigas na ONU. E a ONU abriu portas para a gente com relação aos contatos que a gente tem com as agências da ONU que nos ajudam a impulsionar o cooperativismo mundo afora. Tanto que hoje nós temos no mundo todo mais de 1 bilhão e 200 milhões de cooperados. Se nós analisarmos as 300 maiores cooperativas do mundo hoje, elas equivalem, se fosse um país, equivaleriam à 8ª economia mundial. Então o cooperativismo é uma ferramenta incrível de transformação social e tem uma amplitude, ela tem uma amplitude incalculável. Outro dia, conversando com o Márcio, que é presidente da OCB, ele me falava que, numa ocasião, ele esteve em Novo Hamburgo, provavelmente em Novo Hamburgo, se não me falha a memória, numa aula inaugural de um curso de operadores da Bolsa de Chicago, porque muita exportação, então precisavam fazer um curso de operação na Bolsa. E que ele pegou um avião, foi para Roraima no outro dia, participar da aula inaugural de alfabetização de uma cooperativa extrativista. O cooperativismo é isso, né? Ele abre e acolhe pessoas de todas as áreas, de todos os tamanhos, né? Então ele tem uma amplitude muito grande e todos nós nos sentimos motivados e queremos cada vez mais que ele abra portas e que nos ajude a construir um mundo melhor, que é o tema escolhido para comemorar mais uma vez o Ano Internacional das Cooperativas, que foi definido pela ONU para 2025. E, aliás, nada mais propósito, mais propositivo do que esse evento aqui, né? O Legado Coop. Antes, eu gostaria que o senhor falasse das suas impressões sobre a união de esforços que a gente percebe aqui na nossa comunidade, até mesmo pelo voluntariado, que isso é cooperativismo também, e eu acho que esse ensinamento é um legado que já temos, né? Então a sua palestra, inclusive, vai falar sobre o legado, o ontem, hoje e o futuro das cooperativas, e também o senhor também vai falar na sua palestra sobre a questão do papel aí do Conselho Administrativo, que é o que conduz as cooperativas e lamentavelmente a gente também teve cooperativas que não foram conduzidas da forma como deveria, a sociedade acaba sendo impactada. Um exemplo, até eu mesmo cito, Nova Petrópolis, temos a cooperativa Piá, que lamentavelmente está numa situação bastante complexa, mas agora temos uma diretoria que está tentando, através principalmente de um dos principais princípios, que é a transparência, recuperar também a credibilidade e fortalecer. Antes disso,
um exemplo. Dias atrás tivemos aqui, eu não me recordo o nome dele agora, vou pesquisar aqui, mas foi justamente o ex-prefeito de Cabaças, lá no Nordeste, que ele deu uma palestra muito bacana e ele fez uma provocação. Como que você gostaria de ser lembrado daqui a 10 anos? E eu fiz essa pergunta para várias lideranças, né? E eu devolvo essa pergunta para você. Como é que gostaria de ser lembrado? Tem a sua trajetória, foi picado pelo bichinho, né, do cooperativismo, que é um bichinho saudável. Como que o senhor gostaria de ser lembrado? Geralmente é pós-morte, estou dizendo em vida mesmo, que eu pretendo, eu espero que o senhor viva bons anos aí para disseminar aí esse bom movimento cooperativismo. Perfeito. Bom, se eu for responder essa pergunta, eu diria que eu gostaria de ser lembrado por ter feito o melhor que eu pude para aquilo que eu acreditava. Porque todos nós temos limites. Então, não imagino que seja diferente de outra pessoa. Eu não gostaria de me comparar com ninguém, mas de ter certeza de que eu lutei uma boa luta e defendi aquilo que eu acreditava com transparência, com humildade e da melhor forma possível. Que eu tenho feito o meu papel de alguma forma. Com relação ao que nós vamos falar, e que você citou também, as cooperativas são empresas também. As empresas passam por bons e maus momentos. As empresas possuem pessoas que estão comprometidas e podem também ter pessoas que não estão comprometidas. Isso é do ser humano, né? Nós temos que, e é isso um pouco que a gente vai conversar a respeito, falando do Conselho de Administração, mas de uma certa forma falando de toda a estrutura da cooperativa. Nós temos que escolher as pessoas corretas para estarem onde devem estar e devemos dar a essas pessoas toda a condição de conhecimento, capacitação para que possam desempenhar da melhor maneira possível o seu papel. Essa é a grande pegada, eu acredito. E diante de um mundo onde as coisas ocorrem muito rapidamente, numa velocidade incrível, é necessário que essas pessoas estejam abertas ao novo. A gente muda, eu sou diferente dos meus pais, meus filhos são diferentes de mim, meus netos são diferentes dos meus filhos e assim por diante, né? E nós precisamos preparar o cooperativismo para essas pessoas, para essas que estão à frente de nós e que estarão lá na frente carregando tudo isso que hoje a gente carrega. Então, é um desafio muito grande, mas eu acredito que a gente tem um filtro muito poderoso no cooperativismo, que é a aproximação das pessoas que se sentem inclusos na vida social da cidade, do estado e do país. Nos importa isso. Então, quando a ONU, por exemplo, define pela segunda vez, como eu disse, um ano como Ano Internacional do Cooperativismo, e o tema é as cooperativas constroem um mundo melhor, isso mostra a amplitude do desejo de nós cooperativistas, que não é só para mim, ou para a minha família, nem para a minha cidade, são para todas as pessoas do nosso planeta. Então, eu fico muito feliz por conta disso. Com relação à questão do legado, e que isso é tratado de uma maneira muito cuidadosa, aqui em Nova Petrópolis especificamente, e pela Sicredi Pioneira, existe até uma solicitação que agora está tramitando na ACE Mundial, que a ACE reconheça sítios históricos do cooperativismo pelo mundo e que a gente possa ter um roteiro turístico onde as pessoas, os cooperativistas, possam conhecer um pouco dessa história tão rica que nós temos, né? E essa solicitação foi feita pelo Thiago Schmidt, a OCB. Eu estava junto no dia desta reunião, quando foi feito, e depois encaminhamos essa solicitação para a ACE acatou. Estamos trabalhando agora nos regramentos e nos processos para que a gente estabeleça esses critérios e que, inclusive, possamos incluir a Unesco no reconhecimento dessas áreas tão importantes para o cooperativismo. Então, nós precisamos trabalhar, lembrar de tudo aquilo que nos trouxe até aqui, valorizar essa questão, esse trabalho realizado durante todo esse tempo. Por isso a importância de
de se guardar locais, de se guardar documentos, de se festejar o cooperativismo como forma de obtermos energia para seguir adiante, né? Ao mesmo tempo que a gente deve pensar em como preparar os nossos jovens para que também tenham esse compromisso e que entendam a profundidade do cooperativismo e que possam seguir adiante com essa bandeira. Que bom, uma bandeira que, de uma forma não metafórica, real, foi levada aí as nossas soberanas do folclore. Até coloco elas aqui na nossa imagem, aqui, já que temos uma imagem ampla aqui, né? E que foi tão bonito, né? Mostrando a bandeira do Brasil, de Nova Petrópolis, do Rio Grande do Sul, do cooperativismo, e levado por pessoas que são da própria comunidade. São lideranças comunitárias que doam o seu tempo, que doam a sua vida, muitas vezes, para ajudar outras pessoas. Para corrigir, não corrigir, mas fazer um adendo aqui, foi o professor palestrante, consultor nas áreas de gestão e políticas públicas, que esteve em Nova Petrópolis no dia 11 de março, com a palestra O Papel dos Agentes de Transformação, impulsionando cidades, negócios e regiões sustentáveis. Arnaldo Farias que fez essa provocação. Que legal. Foi muito bonito a gente acompanhar ele também fazendo essa explanação de uma comunidade em que é do Nordeste, a gente consegue visualizar com dificuldades sociais e econômicas e que muda a sua mentalidade. Diferente da que a nossa região aqui, que o senhor conhece tão bem, que é uma região rica e próspera. Mas se ela é assim, é porque já tem um legado. E o padre Theodor Amstam tem aí muito disso que hoje a gente colhe como frutos, não é mesmo? É verdade. Eu acho que o grande diferencial do cooperativismo é que ele começa nas pessoas e termina nas pessoas. É o foco. Eu, por exemplo, hoje, eu não sou diferente de ninguém. O meu DNA eu sou cooperado de uma cooperativa. Eu sou dentista, cooperado de uma cooperativa de dentistas chamada Uniodonto. E é esse ponto que me propiciou adquirir conhecimento, relacionamentos, que me deram hoje a honra de poder representar o Brasil num organismo internacional falando de cooperativismo. Quando eu olho para mim, eu entendo que tantas pessoas que poderiam estar no meu lugar, fazendo até melhor o que eu faço. E assim, isso me enche de orgulho, no sentido de que todos nós somos iguais, todos nós temos nossos potenciais e todos nós podemos chegar onde a gente quer chegar, né? Independente de ocupar ou não uma posição, mas no sentido de realizar o trabalho que é proposto para que a gente realize, entendeu? Independente de onde a gente esteja. Então, o cooperativismo é muito rico nisso. Se a gente olhar para os rostos das pessoas que estão aqui conosco, você vê todo mundo com o olho brilhando e falando de cooperativismo, né? Então, é realmente motivador e eu agradeço muito pelas oportunidades que tenho tido ao longo do tempo por conta disso. Perfeito. Para a gente fechar, José Alves de Souza Neto, algumas coisas não é qualquer pessoa que pode substituí-lo. Por exemplo, cirurgião dentista. Eu já não posso, né? Brincando que o nosso próximo programa vai ao ar pela manhã, primeira entrevista, e a gente tem que começar bem o dia sempre. Perfeito. Nada melhor do que um café. Hoje estou tomando água, meu programa chama-se Café com Leite. Certo. Quando o senhor retornar aqui à região, será bem-vindo para a gente fazer um programa de estúdio. Parabéns pela iniciativa aí, pela liderança que o senhor exerce, né, obrigado, na ACI Américas. Para fechar, para as pessoas entenderem como é que funciona aí essa estrutura da ACI Américas, a relevância dela e também a ACI Internacional. E claro, o senhor já dimensionou aí a importância desse ano, mas nada melhor do que para fechar, né, com chave de ouro aí. Legal. Ano Internacional do Cooperativismo. Para o senhor que é presidente aí da ACI Américas, é um momento único e ímpar, fundamental. Verdade. Pela segunda vez, né? É a primeira vez que a ONU repete um ano internacional. Acho que foi 2012, 2013? 2012, né? O primeiro, e agora já em 2025, novamente, né? Isso demonstra o reconhecimento que o sistema cooperativo mundial tem, né? Das transformações, como eu falei antes, que ele proporciona. Transformações de justiça social, de acolhimento,
de resgate de pessoas, né? Então, é um prazer imenso. Mas eu acredito que a gente não deveria ficar muito no reconhecimento. Eu acho que a gente tem que estar atento ao chamado à ação. A gente precisa seguir adiante, seguir para frente. Hoje, a ACI, como órgão representativo do sistema cooperativo mundial, tem uma organização central em Bruxelas, que a gente chama de Aliança Cooperativa Internacional, e depois nós temos a Coop Europe, a Coop África, a Coop Ásia e a Coop Américas. São 4 regiões onde existe um escritório da ACI Mundial. Em cada uma das regiões existe um presidente, uma diretoria, um conselho, e eu tenho a honra de presidir o conselho da ACI Américas. E assim, eu sou muito tranquilo nisso, porque na verdade não se trata da pessoa, se trata do que a pessoa representa. E eu represento um cooperativismo incrível, que é o cooperativismo brasileiro. Um cooperativismo forte, organizado, um cooperativismo que tem unicidade, e é difícil a gente encontrar isso mesmo no cooperativismo em outros países. Então, a minha participação, na verdade, é a participação de todas as cooperativas brasileiras num organismo que representa tão bem o cooperativismo mundial. A ACI Américas este ano está realizando 4 eventos. O primeiro foi agora segunda e terça-feira passada, no Chile, em Santiago. Nós tivemos a presença do Thiago Schmidt, que esteve falando um pouco sobre o Sicredi Pioneiro, a história nossa tão rica de Nova Petrópolis. Tivemos presença de mais de 500 pessoas de 15 países no Chile. E realizamos um evento dentro da sede da CEPAL, da FAO e da OIT, que são agências da ONU. Isso demonstra a força que o cooperativismo tem, o reconhecimento que esses organismos têm para com as cooperativas. E nós temos mais 3 no ano. O próximo em agosto, em Cancún, onde a gente vai tratar de como a gente pode, através das cooperativas de crédito, potencializar o alcance dos objetivos sustentáveis definidos pela ONU, né, para 2030. Depois nós teremos um terceiro evento no Paraguai, em outubro, para tratar de educação cooperativa, e tem muito a ver com o legado, de como a gente pode preparar as pessoas para que permaneça a força do cooperativismo presente nas próximas gerações. E o último nós vamos ter em novembro no Panamá, onde a gente vai tratar de economia do cuidado. Como que a gente pode não só pensar em economia, mas pensar nas pessoas que estão inseridas e quais são as propostas que nós temos para que essas coisas melhorem e que a população possa viver melhor. Então existe muito trabalho a ser feito, cada um cumprindo o seu papel, né, da melhor maneira possível, como a gente deve fazer em tudo que a gente acredita. Perfeito, então. Vou agradecer a gentileza de nos atender e vir aqui nesse estúdio aqui que a gente se adonou. A Icatu Seguros, parceiro também da Sicredi. Que bom. E de todo o evento aqui da Casa Cooperativa, inclusive, já de primeira mão para o senhor aqui. Diz que o ano que vem garantiu o patrocínio, já está garantido. Então o senhor já coloca na sua agenda, ano que vem vai ter mais um evento aqui, porque o patrocinador já garantiu, vai estar presente. Ainda não, estou esperando para que isso ocorra e que eu possa ter a oportunidade de retornar aqui com vocês. Um prazer, Sócine, falar com vocês e com a sua audiência. De igual forma, a gente tem esse mesmo prazer e orgulho de recebê-lo aqui. José Alves Neto, a liderança do setor cooperativista, presidente então da ACI Américas, Aliança Cooperativa Internacional das Américas. Pessoal, fechamos aqui com a parceria da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Cooperativa Piau, orgulho de sua origem, Petrópolis Boulangerie, do Grupo Padaria Petrópolis, presente na sua vida há 70 anos, Superlogrador aberto até 8 horas da noite, sem fechar ao meio-dia, e Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz.